Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre relacionamento entre irmãos. Dessa vez, falar sobre a mãe grávida e a criança que está aguardando o seu irmãozinho. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha experiência e o meu pensamento durante as duas gravidezes, né? Porque em cada uma tinha uma criança esperando pela outra. Quando eu engravidei da Ana, o Ian estava com 6 anos. Muitas pessoas que eu não sei por que motivo vinham dizer para ele que a relação entre ele e eu estaria acabada a partir do momento que a Ana nascesse, porque seria minha filha de verdade, ele meu sobrinho. Então eu tive que fazer todo um trabalho com ele de aproximação, porque ele já tinha 6 anos. Uma criança de 6 anos, ela realmente sente muito e ouve muito o que essas pessoas estão falando. Então ele mostrava que estava sensibilizado com a situação e com medo de perder a minha atenção e o meu amor, que isso seria impossível. No começo foi muito difícil a nossa adaptação, mas nunca houve a falta de amor. A questão toda era só rotineira. Como adaptar a rotina de uma criança de 6 anos e o recém-nascido? Porque uma criança de 6 anos, ela demanda uma atenção com as brincadeiras, com passeios, com atividades, com dever de casa, enfim, com várias outras coisas que um recém-nascido não precisa. E o recém-nascido demanda de várias outras coisas que o mais velho não precisa. Então foi bastante complicado, mas a gente superou, estamos todos vivos hoje. Quando eu descobri a gravidez da Rebeca, a Ana estava com 1 ano e 9 meses. Desde o momento que eu descobri a gravidez da Rebeca, eu fiz questão de contar para a Ana também. Ah, Joana, mas ela era um bebezinho, ela não entendia nada. Eu já falei algumas vezes aqui e vou repetir para vocês. As crianças entendem tudo, se você soubesse comunicar com elas. A barriga foi crescendo, ela foi se relacionando com aquela barriga e com a ideia de que a sua irmãzinha estava chegando aí. A Ana sempre foi muito próxima de mim, muito, de dormir agarradinha, de ficar o tempo inteiro juntas. Isso na cabeça da mãe é um turbilhão muito grande, porque como é você ter uma criança muito apegada a você e tá nascendo outra que você sabe que vai demandar uma atenção maior para ela. Então o que eu fiz? Dei uma missão pro meu marido, que era se aproximar mais da Ana. Como que a gente fez isso? Vai brincar com ela, vai passear com ela, vai vocês dois. Façam coisas vocês dois. E aí eles foram fazendo mais coisas juntos e ela foi se aproximando e descobrindo o prazer de se relacionar com o pai. A gente fez esse processo porque era muito importante para ela não se sentir excluída quando eu precisasse dormir com a Rebeca porque estava dando mamar, né? Porque a gente fica muito cansada, porque a Rebeca vai ficar mais no colo, porque a Rebeca precisa mais. E ainda mais o filho único, ele é muito acostumado a brincar com os adultos, mais com os adultos do que com as crianças. O filho mais novo não tem muito isso porque ele já chega tendo uma criança para brincar, né? Se a diferença for pequena. Quando a Rebeca nasceu, foi muito legal, foi a Ana, o Ian, a família toda, né? Lógico, receber o recém-nascido. É sempre bom você informar para sua criança que o bebê recém-nascido não é uma boneca, é possível interagir com o bebê, brincar, fazer um carinho, mostrar um brinquedinho, mas que é sensível. No começo elas brincavam mais com as brincadeiras da Rebeca, e conforme foi passando 1 ano e meio, 2 anos, a Rebeca já estava brincando com as brincadeiras da Ana. E hoje elas têm brincadeiras em comum. Elas já conseguem fazer ter as brincadeiras em comum. Agora eu vou dar algumas dicas para as mães que estão grávidas e têm filho pequeno. Primeiramente, não se culpe de não dar atenção para o mais velho. Porque existe esse momento muito tenso no começo, né? Que o bebê recém-nascido demanda mais atenção. Mas faça com que os outros adultos complete esse momento que você não pode estar com a sua criança mais velha. Mas também não fique tão voltado para o pequeno que não tenha tempo para o mais velho.
Quando o pequeno estiver dormindo ou com outro adulto, dê atenção para o seu mais velho. Fica com ele um pouquinho, nem que seja de chamego, porque você está exausta e não consegue fazer muita coisa, brincar, fazer umas estripulias, mas se você consegue ficar um momento de chamego, eu tenho certeza que o seu mais velho vai amar. Se a sua criança mais velha ficou muito nervosa com a chegada do mais novo, talvez seja interessante você procurar a ajuda de um especialista. Não deixe desandar totalmente. A sua criança pode estar sofrendo muito com essa mudança. A minha terceira dica é a seguinte: não queira ser uma super tudo. Super mãe, super esposa, super dona de casa. Se não der conta de tudo, aceite ajuda. E quando eu falo ajuda, eu não falo do pai. Porque a criança é 50% de cada um, tá? Eu falo das outras pessoas que se colocarem à disposição para te dar um help, ficar com a criança enquanto você vai fazer alguma coisa para você tomar um banho, né? Para você dormir. Com um filho já é puxado. Com 2, minha filha, você não aceitar ajuda, você mal escova os dentes. Tenha esse cuidado. Não se super atarefar a ponto de não ter tempo para nada e ficar super estressada. Isso vai refletir no seu relacionamento, nas suas crianças, então tenha cuidado. E a quarta e última dica que eu te dou é: tenha um tempo para você. Abra mão de uma tarefa de casa, mas tenha o seu tempo. Tenha o seu tempo para cuidar de você, malhar, talvez, se você sempre gostou de malhar, ou tomar um banho longo, ou fazer as unhas, fazer algo que você gosta. Não fique só voltado para sua criança a ponto de você olhar no espelho e não se reconhecer. Porque as crianças vão crescer e você vai continuar, pelo menos é o que se espera, né? Então, cuide de você também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir aos meus vídeos. Não esquece de se inscrever para o nosso grupo crescer cada vez mais, né? Dá um like e deixe nos comentários como é que você está se relacionando com a gravidez e um filho pequeno. Vamos lá? Então, até a próxima. Bye, bye!